Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. A operação que prendeu 3 empresários, carros de luxo e embarcações. O homem apontado como operador financeiro da quadrilha internacional chega ao Espírito Santo para prestar depoimento. O grupo movimentou em 1 ano e meio 800 milhões de reais. Segurança é morto a tiros após cobrar explicações de traficantes sobre os constantes tiroteios no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Mulher sofre acidente, é sequestrada e acaba assassinada a pedradas no sul do estado. O ex-companheiro dela é o principal suspeito do crime. Ele não aceitava a separação. A adolescente de 16 anos morre em acidente de skate na Grande Jacaraípe, na Serra. O avanço dos casos de coronavírus. No Transcol, a denúncia de passageiros revoltados com os coletivos superlotados. O risco de contaminação é diário. Uma doença que atinge mais de 700 mil capixabas, a hipertensão. E cada vez mais jovens são vítimas da pressão alta. Operação Natal. O policiamento vai ser reforçado nos grandes centros comerciais do estado. O objetivo é evitar furtos e roubos. E falando em Natal, muitas famílias já estão programando a ceia. E com o preço dos alimentos lá em cima, o TN te dá dicas valiosas para economizar. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora, 11h46, o TN1 está de volta e começa falando de uma operação que ainda está em andamento e com novidades. Pois é, a Operação Pianju já prendeu 3 empresários, apreendeu carros de luxo, embarcações e até uma carga de canetas avaliada em 300 mil reais. A repórter Suzy Faria traz mais informações do esquema que envolve lavagem de dinheiro, fraude internacional. Olá, Suzy, boa tarde, bom dia para você. Pois é, George, Bruno, amigos do TN, nós temos novidades sim aqui. É que nossa equipe hoje pela manhã esteve aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo e flagrou a chegada de José Carlos da Luz, o operador financeiro de 55 anos dessa equipe aí, dessa quadrilha de cunho internacional de lavagem de dinheiro e que tem a sede aqui no Espírito Santo. Vamos ver aí na matéria um pouco do resumo dessa operação que foi deflagrada ontem e que está em mais 3 estados do país. A aparente tranquilidade em frente à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos em Vitória não reflete a agitação do desdobramento da Operação Pianju, deflagrada ontem no Espírito Santo e também em 3 outros estados do país. Muitas equipes que foram para Fortaleza, Maceió e São Paulo estão retornando ao estado hoje. Trazem documentações apreendidas, dinheiro e objetos que foram arrestados na operação, como esta caixa de canetas Montblanc, no valor de 300 mil reais. Em Fortaleza, a equipe do CORE, em conjunto com a polícia local, prendeu, nesta ação, o operador financeiro da quadrilha. Aqui no estado, nossa equipe flagrou com exclusividade a chegada dele na delegacia. José Carlos da Luz, de 55 anos, o operador financeiro do grupo, chegou por volta das 10h30 da manhã, acompanhado de 2 policiais. George e Bruna, é o seguinte, ele ainda está aqui na delegacia, onde deve prestar depoimentos, como eu disse, para poder esclarecer toda essa operação financeira aí, que era comandada por 2 empresários capixabas, né, que atuam aqui, o Pablo Sandes e também o Wilson Caduro. Agora, esses 2 que foram trazidos para cá ontem para prestar depoimentos, pela informação que nós tivemos, não quiseram declarar nada aqui na delegacia. Se valeram do direito de só fazer qualquer tipo de declaração em juízo. Então, eles não esclareceram nada, não deram qualquer informação aqui na delegacia. E as informações que nós temos também é que ontem, nesse ponto que nós chegamos a comentar sobre a apreensão que foi feita em São Paulo, foi pego 600 mil dólares e mais 200 mil reais. Aqui no estado, a conta que ontem estava em torno de 90 mil reais pegos em um ponto, subiu para 108 mil. Agora, uma outra informação, George, ainda referente a todo esse desdobramento da operação que ainda está acontecendo. Provas que vieram
dos locais onde as equipes foram, nesses 3 estados que nós já citamos, foram despachadas para uma companhia aérea para chegar aqui no estado. Pois bem, sabe o que aconteceu com provas como computadores, celulares, tablets e documentos? Foram extraviados. A carga chegou até Guarulhos, essa encomenda, chegou até Guarulhos e desapareceu, não foi encontrada. É uma informação que nós pegamos aqui ao pé do ouvido, no momento em que a gente tentava falar com alguns policiais para saber o que estava acontecendo. E vimos uma movimentação estranha e passamos a ouvir aí que essa carga foi extraviada, ninguém sabe onde está. Eu sei que o delegado está louco aqui atrás, nem parou para conversar com a gente, porque por mais que ele não possa falar, ele é sempre super educado, sempre nos dá bastante atenção, mas ele nem quis conversa, George e Bruna. Ele está desesperado atrás dessa caixa que contém provas aí importantes para a investigação e para o desdobramento de tudo isso que aconteceu. E para vocês verem aí o tamanho dessa operação, essa operação que foi desencadeada desde ontem, levou mais de 2 anos aí de apuração, são 126 mandados, como já falamos, mas olha, são 18 mandados de prisão preventiva, 5 de prisão temporária, 30 aí de busca e apreensão em vários locais, 23 sequestros de embarcações, 43 ordens judiciais de bloqueios de contas bancárias e 2 ordens judiciais de suspensão de atividades econômicas. Então é uma big operação que revelou que toda essa lavagem de dinheiro que essa quadrilha fazia tinha como base o Espírito Santo. Revelou também que muitas desse dinheiro, desse recurso que era lavado, muitos deles vinham de licitações fraudulentas feitas por órgãos públicos. Segundo o delegado explicou para a gente ontem, essa movimentação aconteceu durante 1 ano e meio. Foram 400 milhões que entraram, 400 milhões que saíram nessa movimentação para lavagem de dinheiro. Mas tem ainda, nessa conta que eles fizeram, 12 imóveis, 3 carros de luxo, sendo que uma equipe que foi até Fortaleza, vocês viram até a imagem do Core entrando na casa do operador financeiro, eles foram lá buscar um dos carros de luxo que estavam arrestados nessa operação. Não conseguiram localizar o veículo. Um outro que foi apreendido aqui, que estava nessa listagem da polícia, que pertence ao empresário Pablo Sandes, essa era uma Maserati, estaria na oficina, também não pôde ser arrestada. Agora, os outros objetos, segundo o delegado explicou, que pertence a essa quadrilha e que é objeto do lucro dessa lavagem de dinheiro, que vem dessa porcentagem que os empresários cobravam para poder lavar o dinheiro aqui no estado, todo esse material que está em nome desses 2 empresários ou pertence à empresa deles, foi apreendido. Estão sendo buscados, eles estão fazendo levantamento aí para poder pegar esses objetos. Aqueles que não puderam ser trazidos aqui para a delegacia ficaram nos mesmos pontos sob a responsabilidade de que eles não devem sair do local, entendeu? Então, esses objetos aí estão todos arrestados, imóveis, embarcação, enfim, tudo que você já imaginou aí, que nós já falamos, inclusive. Tá certo. Agora, Suzy, nós temos uma outra informação. É um fato muito triste que aconteceu no sul do estado, ali entre Guaçuí e Alegre. Uma mulher foi sequestrada pelo ex-marido e morta por ele. Esse fato aconteceu lá em Dores do Rio Preto, onde a mulher estava voltando para casa junto com a amiga. O carro delas foi... o ex-marido bateu no carro dessa amiga e dessa menina, sequestrou a menina, a amiga levantou aí toda a polícia, né, Guaçuí, Alegre, Dores do Rio Preto, até policiais do Rio de Janeiro, tentaram localizar a vítima, que infelizmente foi encontrada morta com várias lesões na cabeça. A vítima se chama Érica de Jesus Bonomete, de 31 anos de idade. Ela já tinha se separado do marido há algum tempo, ele não aceitava a separação. Semana passada, de acordo com informações da família e também eles teriam brigado muito, só que ela acabou não prestando queixa, não denunciando o marido, não pedindo medida protetiva. Ele, por já estar separado dela, por ela não querer voltar com ele, fez isso.
Parece até uma cena trágica de filme, né? Ela estava voltando para casa quando o carro em que estavam levou uma pancada violenta do carro desse homem. Ele pegou ela à força, colocou no veículo e sumiu. O corpo dela foi encontrado perto de uma ponte em São Romão, na ida ali para Guaçuí. O homem foi procurado, a polícia fez buscas na hora. Uma equipe foi mandada para lá para fazer cercos na região. O carro dele foi encontrado na casa dele, mas de acordo com algumas testemunhas, esse homem conseguiu fugir em outro veículo e a polícia ainda está à procura dele. Qualquer informação que vocês tiverem, que as pessoas puderem, estão assistindo aí, sabem desse caso que consternou todo o município, que ligue para 181 e denuncie. É com você, George, Bruna. Valeu, Suas. Obrigado aí pelas informações. Duas notícias aí muito importantes. Com certeza. E olha, um adolescente morreu após cair de skate em uma ladeira na Serra. Ele voltava da escola após fazer uma prova. Pois é, gente, esse caso triste aconteceu no bairro Jardim Atlântico. Vizinhos acreditam que o jovem de 16 anos tem escorregado em vazamento de esgoto. Ainda sem acreditar no que aconteceu, o pai do adolescente de 16 anos veio até o departamento médico legal para liberar o corpo do próprio filho. No começo a ficha demora a cair. Quando é filho da gente é um negócio mais profundo. Aí depois já batendo aquele desespero. Alexandro estava trabalhando quando o filho mais velho ligou contando o que tinha acontecido com o irmão. Eu não sei porque ele levou aquele skate também, que ele foi fazer uma prova na escola. Aí na volta, acho que foi subir no skate, só que tem aquele esgoto céu aberto lá, pode estar escorregado, porque lá está um negócio verde, lá está escorregando. Um esgoto há muito tempo. Gustavo Rocha Rosário, de 16 anos, morreu depois de cair de skate quando descia essa ladeira, no bairro Jardim Atlântico, em Jacaraípe. Ele bateu com a cabeça. O SAMU foi acionado, mas quando chegou, o menino já tinha falecido. Ele tinha acabado de sair da escola, tinha ido fazer uma prova. Foi no final da tarde de ontem. Familiares e também moradores aqui do local acreditam que Gustavo tenha escorregado nesse esgoto que está escorrendo pela rua, quando chegou exatamente aqui nesse ponto da ladeira. Os moradores da região relataram que já entraram em contato com a Cesan por diversas vezes para resolver esse problema, mas até o momento nada foi feito. A Cesan esperou alguém morrer para depois querer dar alguma providência sobre esse esgoto. Tem um lá perto de casa que está vendo a hora de cair uma pessoa, porque não tem nada lá para mostrar que tem um buraco ali aberto e tá difícil, tá? Gustavo era muito querido por todos, um menino cheio de sonhos, morava com a mãe e o irmão na Serra. Um menino alegre, inteligente e esforçado. Menino alegre, meio trabalhador, amoroso, esforçado, estudioso. É tanto que ele antes do acidente, ele foi fazer a prova na escola. Ele tinha planos para o futuro, estudar, terminar os estudos, trabalhar. Menino prestativo, trabalhador, esforçado. Mas fatalidade levou meu filho. Olha, nós entramos em contato com a Cesan, mas ainda não tivemos retorno sobre o esgoto na rua. Agora a gente atualiza os números da Covid-19 aqui no estado. Em 24 horas foram 21 mortes registradas e 2.400 novos casos. Segundo o painel Covid, quase 218 mil pessoas já tiveram coronavírus. Quase 200 mil pacientes conseguiram se recuperar. A doença já matou 4.630 pessoas até o momento. Pois é, né? São pelo menos 1.150 pessoas internadas em UTIs e enfermarias de hospitais públicos e particulares. A ocupação das UTIs está em 83%. Esse dado fica mais alarmante ainda com a chegada das festas de fim de ano. A preocupação está aumentando. Muitas famílias estão buscando testes para participar dessas festas do fim de ano. Quem traz essas informações para a gente agora ao vivo é a repórter Vanessa Calmon. Vanessa, bom dia para você, quase boa tarde. Bruna, bom dia para você, Georgia, a todos que acompanham o TN1. Pois é, com as proximidades das festas de fim de ano,
principalmente as autoridades estão muito preocupadas com toda essa situação no Espírito Santo, porque os casos, né, o número de casos vem aumentando, o número de mortes, a gente está com uma média de mortes aí por dia de mais de 20 pessoas, gente, que estão perdendo a vida para a Covid-19 por dia aqui no Espírito Santo. Então, as autoridades estão muito preocupadas com essa realidade aqui no nosso estado e, infelizmente, esses números, muitos deles são reflexo daquilo que vem acontecendo nas ruas, do comportamento da população capixaba. Por isso, ontem nós fomos até as ruas, lá no bairro Laranjeiras, na Serra, percorremos algumas ruas do bairro ali durante a tarde e encontramos muitas pessoas desrespeitando os protocolos de segurança da Covid-19. E os especialistas afirmam que se esses números não caírem, podem faltar leitos de UTI muito em breve. Vamos ver na matéria. 9 meses convivendo com a Covid-19, será que os hábitos mudaram? O pessoal continua se cuidando? Fomos descobrir isso na rua, na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, que inclusive estava cheia nessa terça-feira. Entre mascarados e os que não usam a proteção, achamos a Ilsana. Na casa dela todo mundo pegou coronavírus, por isso os cuidados continuam. É horrível, te dói tudo, é uma sensação de que tem dia que você realmente... Vou morrer, vou para o hospital, não volto mais. Então é a sensação que eu não quero ter de novo. Mas não é só ela. A Andréa não teve o vírus, mas continua preocupada. Roupa a gente chega já tira do lado de fora, né? Praticamente, né? E já chega, toma banho, 3, 4, 5 banhos por dia. Enquanto ela se cuida, e muita gente também, claro, aos que insistem em curtir aquela praia aglomerando, se juntar com os amigos em bares, essa falta de consciência preocupa. Tristeza, né? Que as pessoas não estão se cuidando, né? A gente vê muita gente sem máscara. Infelizmente, a nossa vida não é mais a mesma e nem a gente sabe quando vai voltar a ser. Enquanto a sua vida não volta ao normal, todo cuidado é pouco. E se a situação continuar desse jeito, segundo os especialistas, depois da virada, no mês de janeiro, a gente pode ter sim os números ainda mais elevados de casos confirmados e, infelizmente, de mortes. Vai faltar leito, vai faltar atendimento e muitas pessoas vão morrer realmente por falta de capacidade de gerar atendimento, sem contar o número total de casos. Para o médico cardiologista que trabalha na UTI de um hospital, convivendo diariamente com pacientes graves da Covid, além da falta de consciência da população, passou da hora de alguma medida mais eficiente ser tomada. Se nós não tivermos essa conscientização agora, depois a gente vai ficar chorando na porta do UTI pedindo pelo amor de Deus para atender, me ajuda, e não tem o que fazer. É preciso conscientizar, é preciso que as pessoas parem um pouco nesse momento, se organizem para fazer um jantar onde vai ser possível um mínimo de distanciamento social e deixem as festas para depois da vacina. Não dá para contaminar, fazer as duas coisas agora. A Secretaria de Saúde já sugeriu à população que não saia após as 8 da noite. Afirmou que não vai tolerar shows e boates, ambientes de aglomeração e vai intensificar a fiscalização com a ajuda do cidadão. O governo federal e estadual já sinalizaram aí a compra de vacinas para o Espírito Santo. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua batendo naquela mesma tecla que você já sabe, mas que ainda tem muita gente que insiste em não seguir os cuidados necessários para assegurar a sua vida e a do próximo também. É muito difícil para a gente que está lá vivenciando esse ambiente de quase morte, né? O familiar fica vendo esse jogo de portão fechado, ele não pode estar lá. Ele não pode ver, acompanhar o familiar dele lá dentro. É, gente, muito preocupante mesmo essa situação, principalmente então com as proximidades agora das festas de fim de ano, com o Natal, que geralmente é um momento que as pessoas querem passar em família, e também com o Ano Novo, que às vezes é um momento que as pessoas querem passar até com os amigos, com outras pessoas, aglomerar. E é isso justamente que a gente não pode fazer nesse momento, que é a aglomeração. Bom, algumas pessoas vêm buscando algumas medidas para se prevenir, né, dessa nova onda da Covid-19 que chegou aqui no estado. E uma dessas medidas, inclusive, para passar por esse momento aí das festas de fim de ano, é fazer o teste para a Covid-19. Muitas pessoas têm buscado realizar o teste antes de viajar para casa de parentes ou passar o Natal
com a família, ou então o Ano Novo também com a família. Então, por isso, aqui ao meu lado, eu estou com Edson Vieira, ele é responsável por esse laboratório que está realizando testes da Covid-19 aqui na área de embarque do antigo aeroporto de Vitória, em Goiabeiras. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais com o Edson para saber como é que está a movimentação, a procura aqui por esses testes, né, Edson? Muito boa tarde para o senhor. Explica para a gente, você estava me falando que já houve um aumento considerável, né, nos últimos 2 meses dessa procura. Sim, boa tarde. Me chamo Edson Vieira e realmente assim nós tivemos um aumento exponencial, né? Nós constituímos essa empresa mais ou menos há 5 meses e nos últimos 2 meses assim a gente teve um crescimento de aproximadamente 60% e a gente acredita que esse crescimento vai aumentar muito mais porque se aproxima, né, fim do ano, Natal, e as pessoas estão tendo cada vez mais uma posição prevencionista, se preocupando em saber o seu estado para não levar risco àquelas pessoas que são grupo de risco. Então a gente está aqui prestando esse serviço, né, e à disposição para melhor atender todos que precisam dos nossos serviços. E explica para a gente como é que está funcionando. Assim, existe um drive-thru, né? A pessoa pode chegar de carro, também pode chegar a pé. Explica para a gente como é que está funcionando. Então, nosso negócio aqui, nós somos, né, uma empresa de testagem de Covid e trabalhamos em parceria com o laboratório Marcos Daniel, que é responsável técnico, e aqui é um drive-thru para testagem de Covid. Você chega aqui, nós temos todo o protocolo de atendimento, protocolo de coleta, e você vai ser da melhor forma atendido, com um custo-benefício muito bom, com uma atenção muito especial, vai sair daqui para viajar tranquilo, sem se preocupar. E quais são os testes que são realizados aqui? Aqui nós realizamos todos os testes para Covid-19, desde o teste rápido, com coleta capilar, que é uma picada no dedo, e ali você tem uma avaliação dos anticorpos IgG e IgM, resultados saem em 15 minutos, o valor fica R$80 você vindo aqui no drive. Também atendemos em domicílio. Esse é um teste que mostra para você se você já teve contato com o vírus, se você está com vírus ativo, criando anticorpos que te defendem da doença com seus sintomas agudos, e se você está com um vírus também transmitindo a doença. Temos o teste PCR, que é um teste para sintomas em fase aguda da doença, que identifica se você está contaminado, infectado ou não. E temos sorologia quantitativa, que é um teste mais detalhado para você avaliar seus anticorpos, suas taxas. E isso tudo assim com resultado mais rápido assim do mercado hoje, praticamente. Muito obrigada, Edson, pela sua participação aqui no Tribuna Notícias primeira edição. E é isso, gente. Se você puder, né, de fato, se você for passar o Natal com a sua família, puder fazer o exame, então aqui está disponível para ser feito o exame para Covid-19 aqui na área de embarque do antigo aeroporto de Vitória. E só lembrando, gente, que a vontade é muito grande, né, da gente estar próximo às pessoas que a gente ama, mas é um momento de reclusão, é um momento que a gente precisa passar por essa etapa até que essa vacina chegue até nós. Eu volto com vocês aí no estúdio. George e Bruna. Obrigada, Vanessa, pelas informações. A gente aproveita para dar feliz aniversário para a Vanessinha, aniversário dela hoje. Tudo de bom, minha amiga, para você. Parabéns, Vanessa. E olha, a gente viu aí que tem muita gente se prevenindo, buscando testes para passar as festas do fim de ano, mas tem gente que não tem muita opção não, viu? Tem que encarar o ônibus cheio e esse é um dos assuntos que mais revolta nessa pandemia, os ônibus lotados. Na teoria, o coletivo não pode sair cheio do terminal. Todo mundo tem que usar máscara e manter o distanciamento. Pois é, mas na prática não é nada disso que se vê, né? Diariamente nós recebemos denúncias e vídeos de superlotação que expõem trabalhadores ao risco. Hoje cedo, nossa equipe flagrou a rotina de sufoco de quem depende do transporte público. Essa cena você já viu aqui no TN umas 200 vezes. Em muitas delas, a aglomeração começa nos terminais, como no terminal de Campo Grande, em Cariacica, por exemplo. Não tem como praticar o distanciamento numa lata de sardinha dessa, né? A Leide mandou um vídeo pra gente dizendo que dias atrás pegou um ônibus em que havia uma passageira passando mal, tossindo o tempo todo. Uma senhora de não sei quantos anos, tipo uns 80 anos, por exemplo, ela passou mal dentro do ônibus porque ela não conseguia respirar de tão cheio que estava o ônibus. E acredite se quiser, nós estamos no pico de uma pandemia. Isso ocorreu na linha 515, mesma linha que Silvana pega todos os dias. Ela mora em Nova Betânia, Viana, e trabalha em Jardim Camburi. E tem certeza, pegou Covid dentro do ônibus. É todo dia muito lotado.
De lá para cá, então, a gente espera 2, 3 horas para a gente pegar um vazio. Ruim, né, nessa situação, porque eu peguei coronavírus dentro do ônibus. Quando vê um ônibus cheio, Dona Maria, de 74 anos, fica bastante preocupada, principalmente com a situação de risco alto em que alguns municípios do estado se encontram no momento. Eles falam na televisão para não pegar o ônibus cheio, mas aí não tem coisa, tem que pôr mais ônibus, ao menos nos horários da parte da manhã e nos horários da parte da tarde, né? A gente fica muito apavorado, né? Principalmente lá no meu bairro, que morreu muita gente mesmo, então a gente fica apavorado. Flagramos muita gente circulando sem máscara. E Dona Terezinha também fica com o coração na mão quando precisa embarcar num coletivo cheio. Só saio por necessidade mesmo. E eu sou de Vila Velha. E no bairro que eu moro, os ônibus no horário de pico são tudo lotado. A gente tem medo, né? Tem medo por causa da epidemia. Mas o que a gente pode fazer? Precisa sair de casa para aguentar no dia a dia e se proteger, né? Usando máscara, usando álcool gel e torcer para não pegar, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a pegar. Torcer muito e tomar os cuidados, né? A Ceturbe respondeu que opera com 100% da frota desde o início de outubro e monitora as linhas para fazer reajustes, ou melhor, ajustes. Denúncias de superlotação e passageiro que não usa máscara podem ser feitas pelo aplicativo Ônibus GV. Pois é, a fiscalização precisa aí ser intensificada. E a solução, né, só complementando, Jorge, para esse problema que a gente vem enfrentando é justamente a vacina. Eu aproveito para trazer uma informação nova agora. O governador Renato Casagrande participou na manhã desta quarta-feira em Brasília da cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. A gente fica aguardando aí novidades, novas informações sobre essa tão esperada vacina. A gente muda de assunto agora. Um segurança foi morto a tiros ao cobrar satisfações de traficantes do bairro Dom João Batista sobre os constantes tiroteios que estariam acontecendo ali na região. Pois é, em um desses tiroteios, a moto do segurança foi atingida. Ao perguntar sobre quem pagaria o prejuízo, foi assassinado no meio da rua. Marcos Alexandre Moraes de Souza, de 49 anos, segurança, foi assassinado com vários tiros, alguns na cabeça e a queima-roupa. O crime aconteceu hoje, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, e a poucos metros da casa dele. O motivo do crime está relacionado aos diversos ataques que estão acontecendo na região. Um deles é esse aí, filmado pelos próprios responsáveis por um dos ataques. Aqui, eles disparam em direção a uma rua de qualquer maneira, sem se importar em quem vai pegar. Brota! Brota! Moradores contam que desde quinta-feira passada os tiroteios desse tipo aí, estão sendo frequentes e acontecem a qualquer hora. De acordo com a informação aqui de testemunhas, os tiroteios acontecem diariamente. E um deles teria acontecido ontem no início da tarde e outro à noite. Em uma dessas ocasiões, a moto do segurança foi atingida por um disparo. Revoltado por ser morador antigo aqui da região, ele veio a esta rua hoje pela manhã tirar satisfação para saber quem arcaria com prejuízo. Acabou morto. Testemunhas contaram que logo após os disparos, 2 homens de moto saíram em disparada pelas ruas do bairro. O fato aconteceu cedo, por volta das 6h30. Marcos Alexandre era segurança. Exerceu essa atividade até pouco tempo atrás. Trabalhava nesta creche que fica no mesmo bairro por 6 anos. Desempregado e com 9 filhos, fazia bicos como pescador e pedreiro. Morava no bairro há 36 anos e por isso achava que seria respeitado na sua cobrança. Foi reclamar com traficantes seus direitos e descobriu do pior modo que, para eles, o morador não tem nenhum. Olha, agora há pouco um novo tiroteio aconteceu no bairro Dom João Batista. Em diligências, a Divisão de Homicídios de Vila Velha apreendeu a arma usada no assassinato do segurança. A ocorrência ainda está em andamento. Uma tragédia do sul do estado. Pai e filho morreram em um grave acidente em Presidente Kennedy. A família estava no carro que foi atingido na lateral por um ônibus. A batida aconteceu na rodovia S-162, que liga o município à BR-101. No carro estavam pai, mãe e 2 filhos. O professor de História, Leonardo Dutra da Silva, de 34 anos, e o filho morreram na hora.
Igor faria aniversário no próximo dia 25. A mãe e o irmão mais velho foram socorridos em estado grave. Eles estavam a caminho da escola onde fariam a matrícula das crianças. Segundo amigos, a família morava em Cachoeiro de Itapemirim e mudou-se para Presidente Kennedy quando Leonardo começou a atuar como professor na rede municipal. Nossa, que tragédia, né? Muito triste, né? Natal. 2 perdas. Olha, a polícia prendeu 3 suspeitos de participar de 2 assassinatos e 3 tentativas no bairro Cidade Continental, na Serra. As investigações apontam que todos os crimes estão ligados à disputa pela venda de drogas no bairro. Felipe Dutra Monteiro, de 24 anos, Jonathan da Silva Rupi, de 26 e Vitor Hugo da Silva, de 21 anos, foram presos pela polícia. Para efetuar as prisões, foram realizadas 3 operações policiais. O último dos criminosos a ser preso foi o Vitor Hugo da Silva. Ele foi detido no último dia 5 de dezembro, também no bairro Cidade Continental, na Serra. Segundo os policiais, ele estava em casa comemorando o aniversário do filho dele. Segundo as investigações, eles participaram de crimes executados no bairro Cidade Continental, na Serra. O primeiro deles ocorreu no dia 6 de setembro. Na ocasião, um jovem de 19 anos foi assassinado pelos criminosos. Outros 2 alvos dos assassinos sobreviveram ao ataque: um adolescente de 16 anos e um homem de 21. Já no dia 3 de novembro, no mesmo bairro, o menor de 16 anos não conseguiu escapar dos criminosos. De acordo com a polícia, ele estava jurado de morte. Eles já tinham tentado matar ele no dia 6 de setembro, estava sendo jurado de morte. Mesmo após os conselhos da nossa delegacia e dos familiares para ele sair do bairro, ele continuou no bairro e infelizmente foi morto. Essa é a vida de quem entra no crime, só tem 2 saídas: ou vai ser morto ou vai ser preso. As investigações apontaram que o motivo dos ataques foi a briga pelo controle do tráfico de drogas. Durante as investigações ficou comprovado que as vítimas, inicialmente elas faziam parte do tráfico de drogas da região conhecida como loteamento no bairro Cidade Continental. Essa região foi arrendada para traficantes do bairro Cidade Pomar, entre eles o Felipe Dutra, que já foi mencionado. Então, quando houve esse arrendamento, as vítimas elas saíram do tráfico de drogas da região do loteamento e passaram a traficar drogas na região do setor África, também no bairro Cidade Continental. Isso gerou uma revolta por parte dos traficantes que estavam ocupando a região do loteamento de Cidade Continental e eles passaram a entrar em guerra com esses indivíduos. Bom, os 3 suspeitos já estão no presídio. A Operação Verão, lançada ontem pelo governo, vai reforçar a fiscalização de bares e restaurantes. Pois é, para garantir a segurança numa das épocas mais movimentadas do ano, policiais vão fazer blitz nas praias, além de fiscalizar aglomerações em festas. Dos 78 municípios capixabas, 6 estão em alto risco para o contágio da Covid-19. São eles Anchieta, Domingos Martins, Ecoporanga, Ibiraçu, Mantenópolis e Marilândia. Outros 24 seguem em risco baixo e 48, ou seja, a maioria, em risco moderado. Diante dos novos casos e da ocupação de leitos aumentando, o governo do estado, junto com as prefeituras, intensificou as fiscalizações nos bares. Tudo é olhado, né? O protocolo sanitário ele é verificado, então sempre a utilização de máscaras, afastamento, higienização e, obviamente, a questão dos horários. Os municípios que não têm risco, os bares podem funcionar normalmente. Já nos riscos moderados, como aqui em Vitória, na capital, os bares e restaurantes podem funcionar até às 10 da noite, isso de segunda a sábado, e aos domingos até às 4 horas da tarde. E as autoridades pedem para a população ajudar denunciando. Pode ligar no 181 ou então no Disque Aglomeração, aqui em Vitória, no 156. As notificações que são feitas são, porventura, realizadas em virtude de um desrespeito a esse protocolo de Covid ou até nas questões das normas de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros. Tem um pouco mais de calma, né? A gente já tem vacinas aí no horizonte chegando, a nossa situação vai melhorar, temos fé, mas precisamos juntos nos conscientizarmos e mantermos aí esse afastamento e preservarmos especialmente aqueles que mais amamos. O presidente do Sindibares falou sobre a fiscalização nos estabelecimentos capixabas. Entendemos que a fiscalização deve ser feita de uma forma educativa.
no sentido de orientar o empresário para que ele siga os protocolos emitidos por nós e pela Secretaria de Saúde. Tudo no sentido do melhor funcionamento e segurança de funcionários, empresários e clientes. Olha, ao todo, 735 policiais vão atuar na Operação Verão diariamente, além de bombeiros, agentes do Detran e guardas municipais. E a gente volta a falar do combate ao coronavírus. Mais cedo eu comentei aqui sobre a reunião do governador Renato Casagrande, hoje cedo em Brasília. Pois é, o assunto é o Plano Nacional de Imunização. Mais um passo para a chegada da tão esperada vacina. Vamos ouvir o que disse o governador. O que cabe agora é definir um plano e um cronograma de aplicação dessa vacina para que a gente possa chegar o mais rapidamente possível a todos os brasileiros. A gente depende do governo federal, mas depende também dos governos estaduais e dos governos municipais. O Estado do Espírito Santo está à disposição e preparado para auxiliar na aplicação desse plano para que a gente possa salvar vidas dos brasileiros e dos capixabas. Você já reparou como nos últimos anos a cidade de Vitória passou por uma revolução digital? Hoje os moradores têm à disposição diversos serviços, inclusive acesso Wi-Fi em mais de 30 pontos da cidade e o app do Procon Vitória. Com ele você tem acesso ao Código de Defesa do Consumidor, pode agendar seu atendimento, ficar por dentro das empresas com maior índice de reclamação e decidir onde fazer suas compras e muito mais. E o melhor, tudo na palma da mão e, claro, pensado também em quem é deficiente visual ou tem dificuldades de leitura. Viu só? Nem na pandemia a cidade parou. Nós temos 2 recados importantes. Neste fim de ano, faça suas compras com segurança e proteja-se do coronavírus. Use máscara e higienize as mãos. E, claro, pesquise, compare preços e evite o superendividamento. O ano começa melhor para quem termina com as contas em dia. Procon Vitória e Prefeitura de Vitória. Cada dia mais on. E a seguir, o reforço na segurança para a Operação Natal. Mais de 900 PMs vão intensificar o policiamento em centros comerciais. Uma doença que atinge mais de 700 mil capixabas, a hipertensão. E cada vez mais jovens são vítimas da pressão alta. Mudanças na visita da iluminação de Natal do Parque Moscoso em Vitória. Vamos ver, a gente já volta. TN1 está de volta, uma doença mais comum em quem passou dos 50 anos, mas que ultimamente afeta cada vez mais os jovens, é a hipertensão. Mais de 700 mil capixabas sofrem com esse problema. Pois é, a rotina corrida, o estresse aliado ao sedentarismo, má alimentação e a obesidade aumentam os casos de pressão alta. A enfermeira Sara tem 25 anos e aos 21 descobriu que era hipertensa. Ela estava na sala de aula aprendendo a aferir a pressão arterial, quando a dela deu 16/12. E a partir daí eu faço acompanhamento, na unidade de saúde, tomo medicamento 2 vezes por dia. Assim, a gente tem que mudar de hábito, sim, depois que a gente começa a ter a ter hipertensão arterial, esse tipo de condição. A cardiologista, a doutora Kátia Vasconcelos, tem percebido um aumento da doença em pessoas mais jovens. Tem sido observado principalmente a obesidade, o sedentarismo e o estilo de alimentação. O jovem está cada vez comendo coisas, o fast food, muito produto industrializado, ketchup, molho de tomate pronto, shoyu, essas coisas que vêm em sanduíche, comida mais rápida. E acaba desencadeando esses tipos de doença. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 25% dos capixabas sofrem com a pressão arterial. Ou seja, são 774 mil pessoas que vivem no Espírito Santo e têm esse problema de saúde, que, segundo os médicos, não está relacionado só com a genética, mas também com o estilo de vida. A atividade física regularmente, acompanhada de um profissional, é importante na hora de emagrecer e também manter o peso e a pressão arterial. A primeira coisa que a gente faz é pedir que o aluno possa ir ao cardiologista para ele fazer uma avaliação cardiologista e ter o laudo médico que a gente possa utilizar para prescrever atividade física para esses alunos. Começa com a atividade mais adaptativa, e a partir daí a gente vai conseguindo progredir com esse aluno. Outro fator é a alimentação saudável.
Normalmente, os jovens compram produtos industrializados, com muito sal e gordura. A doutora ainda ressalta o uso de medicamentos, drogas ou bebidas alcoólicas. Teve pacientes meus que já tiveram até arritmia cardíaca, paciente jovem, 19, 20 anos, por causa de uso de vodka misturado com Red Bull, que eles bebem a noite inteira, aí daí a pouco mistura com droga. Mas como diagnosticar o problema? Segundo os especialistas, nem sempre a hipertensão dá sinais. Quando eles aparecem, podem apresentar dores de cabeça, na nuca, no peito e cansaço. Porque a hipertensão não tem aquele sintoma que é exclusivo só dela. Na maior parte das vezes ela é silenciosa, só em 10% dos casos ela vai apresentar algum tipo de sintoma. A gente orienta que se procure um médico para fazer medida de pressão. Sendo diagnosticada hipertensão, faz o acompanhamento por um tempo, abandona os hábitos ruins para você poder ter um coração saudável. Todo mundo tem que se cuidar, né? Lembrando que a hipertensão é uma doença base para outros problemas como infarto, derrame cerebral e doenças do coração. Agora a gente fala de segurança. Nesse fim de ano, o policiamento vai ser reforçado nos grandes centros comerciais do estado. O objetivo é evitar roubos e furtos. Ainda faltam 10 dias para o Natal, mas a Thelma garante. Já está tudo comprado e resolvido lá na casa dela. Quem puder se antecipar, gente, é melhor se antecipar. Eu já estou com os meus presentes comprados. Mesmo que você compre a prazo e tudo, vai dar no mesmo. Então, compre agora. Os preços não vão mudar. Nesta época, aumenta consideravelmente o número de furto e roubo em centros comerciais. A gente tem que se prevenir, né? Sempre tá guardando dentro da bolsa, para não acontecer esses episódios aí. Pensando também nisso, hoje o governo do estado deu início à Operação Natal. Vai até o dia 24 desse mês, e ela vai empregar, em média, 900 homens e 340 viaturas em todos os locais que são centros comerciais e aonde tem aglomeração de lojas em todo o estado do Espírito Santo. Nós estaremos divididos aí em operações de policiamento ostensivo, mas também de prevenção e fiscalização do Corpo de Bombeiros, de ações que não param da nossa Polícia Civil, de Polícia Judiciária. Fazer compras de Natal em centros comerciais como a Glória, por exemplo, nessa época acaba sendo uma missão de risco. Por isso, é preciso que você redobre a atenção para que o prazer das compras não se transforme em dor de cabeça. Por isso, vale a pena ouvir o subinspetor da Guarda Municipal de Vila Velha. Primeiro, cuidado! Não dê bobeira com o celular. Aquelas pessoas que têm o costume de sair andando, falando no celular, mexendo no celular de forma distraída. Algumas colocam até o fone de ouvido e vão andando e sequer conseguem perceber quem está à volta. O bandido ele vai estar passando, vai estar vendo essa situação. Então, para ele ali, essa oportunidade vai surgir. E aí ele vai cometer esse crime, vai subtrair esse bem e sair correndo, que é o que geralmente mais acontece aqui na região da Glória, principalmente, ou dos polos comerciais como um todo. Principalmente para as mulheres. Cuidado com as bolsas. Por favor, mulherada. Tem que tomar cuidado. Bolsa sempre à frente, com a mão em cima da bolsa. E em relação ao celular, as mulheres, ou o celular junto delas, né? Ou o celular dentro da bolsa, mas fechado e com a bolsa à frente. E aí, Thelma? Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Não deve dar mole para quem está te observando. Isso aí. Olha, depois da Operação Natal, que começou ontem, vem a Operação Verão. E devido à pandemia, a promessa é apertar o cerco na fiscalização do funcionamento de bares, restaurantes e eventos proibidos. Olha, por causa da pandemia, a partir desta semana, quem quiser conferir de perto a iluminação de Natal do Parque Moscoso terá que fazer um agendamento online. Segundo a Prefeitura de Vitória, a ideia é para evitar aglomeração e garantir a segurança das famílias que visitam o local. Com as novas regras, 300 pessoas poderão entrar no parque de vez e a permanência máxima é de 30 minutos. Lembrando que o uso da máscara e o distanciamento social são obrigatórios. O parque tem cerca de 130 árvores que foram ornamentadas com mini lâmpadas e tubos de LED que imitam a neve caindo. Além disso, um túnel foi montado no corredor principal do parque. A iluminação natalina é acesa todos os dias às 6 da noite, com o fechamento do parque às 10 da noite.
Para fazer o agendamento, é só acessar o site da Prefeitura, está aparecendo aí na sua tela, vitoria.es.gov.br, ou, se preferir, pode baixar o aplicativo Vitória Online. Olha, tá bonito, vale a pena agendar e visitar, né? Vale sim. Vamos às manchetes do Jornal A Tribuna de hoje. Olha só, dicas para gastar menos na reforma. Muita gente está reformando a casa. Verdade. Muito fundamental essa reportagem. Do planejamento até a instalação de materiais, é possível economizar, criar um limite de gastos, também ajuda no orçamento familiar. Verdade, inclusive estava até faltando material de construção de tanta gente que estava reformando a casa, né? Outro destaque que eu trago, gente, é o segundo dia do simulado do Enem. Tem caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias, prova de Geografia, História, 18 questões com gabarito para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Vejam esses e outros destaques no Jornal A Tribuna de hoje. Quarta-feira, 16 de dezembro. O governo estuda antecipar o 13º de aposentados para o início de 2021. Na foto principal, blitz nas praias de 14 municípios. Famílias buscam testes de Covid para participar de festas de fim de ano. Professor e filho morrem em acidente entre carro e ônibus. Polícia apreende carro de luxo e canetas que valem R$300 mil. E ainda destaque no Jornal A Tribuna. Em AT2, precisamos aprender a nos olhar com mais carinho. Em esportes, hoje é dia de tudo ou nada por Diego Alves. E no caderno de imóveis, comece o ano de casa nova. E a seguir, como ter uma ceia de Natal que cabe no bolso. Difícil, hein? O valor dos alimentos está muito caro, mas o TN te dá dicas de como economizar. A gente já volta. O Natal está quase chegando, é logo ali, semana que vem, né? Muitas famílias já estão programando a ceia, mas os preços tão salgados demais que aumenta até a pressão, hein, Bruno? É verdade, olha esse negócio de pressão alta, cuidado, hein? O valor dos alimentos, gente, aumentou 16%. O TN ouviu especialistas e dá agora dicas de como economizar. A ceia para o Natal 2020 está mais salgada. Muito. Salário pequeno. Segundo o economista Eduardo Reis, houve um aumento em média de 16% nos preços dos alimentos. Isso devido à alta do dólar e à procura por alguns produtos natalinos. Isso quer dizer que todas aquelas mercadorias que são importadas, como vinho, nozes, aquele bacalhau, enfim, vários itens da cesta de Natal, você vai encontrar ele a um preço mais caro. Segundo também porque durante essa pandemia, esse aumento das compras fez com que os alimentos e bebidas, de uma maneira geral, tivessem uma alta aí 4 vezes, vamos dizer assim, maior do que a aceleração de preços que a gente teve na inflação média. Além de substituir alguns produtos da ceia do Natal, outra dica dos especialistas em economia e até do Procon é pesquisar. Tem diferença de estabelecimento com valores de até 50%. Outra dica é o consumidor usar o aplicativo Menor Preço Brasil. O aplicativo é gratuito e mostra os valores do mesmo item vendido em estabelecimentos que ficam na mesma região. Tem itens que o valor é muito elevado, né? Você vai gastar o quê? R$200 numa ave, sendo que às vezes você pode encontrar ela por 150 ou 100. Então isso pode fazer uma diferença significativa para o consumidor. O jeito é pesquisar. Um produto considerado essencial para muita gente é a ave assada. Encontramos 8 quilos de peru por R$212. Um prato saboroso, mas como o brasileiro é criativo, alguns itens podem ser substituídos. Quem dá a dica é o chefe Eduardo Francisco. A minha dica é usar o frango assado, né? Recheado. Você pode fazer uma farofa com cenoura e bacon para ficar bem macio, suculento. Você pode usar um peixe assado, né? Uma tilápia assada, também um peixe assado com molho também especial, também fica bem bacana. Outra dica é preferir os produtos nacionais e também as frutas que estão na época do ano. Por exemplo, uma melancia, melão, manga, né? São frutas da época. Mesmo pesquisando ou substituindo, Rosa garante que a ceia é prioridade na família. Para mim, ainda mais na época de hoje, é a parte mais importante que nós temos na saúde, é a alimentação. É melhor você passar o Natal com uma roupa que você tem e comprar coisas boas e gostosas para comer.
É verdade, né? É importante a gente estar reunido aí com a nossa família, todo mundo com saúde, especialmente nesse ano, né? E celebrando o verdadeiro espírito de Natal. E um detalhe importante também, não colocar passas na farofa. O que você acha disso? Ah, eu adoro passas na farofa. Como tô passas sacaneando. pura. Pois é, eu tô sacaneando minha irmã, que deve estar assistindo, ela não gosta, mas eu gosto também. Polêmico, hein? Bota ou não passas da farofa no Natal? Final de ano sempre tem essa polêmica, né? Sempre tem. Gente, tá na hora de terminar o jornal, viu? 12h39, amanhã a gente tá te esperando aqui. Valeu, gente. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. A gente espera para amanhã, 20 para meio-dia. Até lá. Tchau.